Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente aí. Nós vamos fazer a atividade sobre cadeia alimentar, certo? Relações entre os seres vivos, ok? É, Então nós vamos fazer a atividade que vocês aí que estão assistindo o vídeo, vocês têm que passar no caderno. Ah, professor, mas eu consegui uma impressora lá, eu imprimi o papel, respondi no papel. Tá, cola no caderno aí então, tá bom? Para não ficar perdido o papel aí, senão ele voa e a gente perde aí, tá? Então, para não ficar perdida a sua atividade, cole no caderno, certo? Como é que é a atividade? Caderno, pessoal, de ciências humanas e da natureza, tá bom? Então, para quem às vezes o pessoal fica meio perdido, nossa, professor, coloca no caderno de língua portuguesa, fica fácil. Não, é no caderno de ciências humanas e da natureza, ok? Então vamos lá. Relações entre seres vivos. Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. Então, pessoal, vocês têm aí 6 palavras, certo? Eu acho que é isso, né? 6 palavras. Então vocês têm 9. são 9, verdade, obrigado. Ó, tá vendo? Por isso que é bom contar com vocês aqui. São 9, certo? Então, você tem aí produtores, plantas, animais, seres vivos, ecologia, mortos, consumidores, decompositores, alimentos, certo? Tudo isso relacionado à cadeia alimentar, certo? E aí o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essas palavras e vai ter que completar as frases, certo? Nossa, professor, mas eu não sei como é que eu faço isso. Quem estiver com dificuldade, que não fez essa atividade, que não tem acesso ao Google Sala de Aula, manda uma mensagem para mim que eu mando o vídeo para vocês. Tem um vídeo explicando, tá? Eu não vou voltar a explicar aqui, porque senão é que nem eu faço com as atividades de matemática, de língua portuguesa, né? Eu não explico de novo. Nós temos os vídeos da professora Carla, temos os vídeos feitos pelo governo do estado de São Paulo, né? Então, quando eu coloco esses vídeos, eu não volto na explicação que eles fizeram. Eu vou dali para frente, eu explico de um jeito diferente, eu mostro o que pode dar errado, certo? Eu não volto e explico de novo a mesma coisa, tá? Então, se você. Por quê? Por que você não explica? Professor, quando a gente está na sala de aula, vocês têm a explicação do professor. O professor explica uma vez. Aí, vocês vão para casa, pode esquecer. Aí, o professor pode explicar de novo, no outro dia, para vocês irem guardando, né, na mente aí. Mas acontece que hoje nós temos a facilidade do vídeo. Então, pessoal, vocês podem voltar o vídeo lá e assistir de novo. Quem tem o Google Sala de Aula pode entrar lá na atividade, certo? Do dia. Esse foi o dia. Deixa eu lembrar aqui qual foi o dia mesmo dessa atividade. Foi do dia 7, né? Foi do dia 7. Deve ter aparecido alguma coisa aí na tela para vocês que eu estava vendo no calendário, tá? Então essa foi do dia 7. Quem está no Google Sala de Aula, vai lá na atividade do dia 7, lá na pasta, na aba do dia 7, dá uma olhada, tá? E aí pode assistir ao vídeo de novo, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente aqui. Deixa eu só colocar minha ferramenta aqui para eu poder escrever. Vamos lá. Vamos lá, Ludmila, me ajuda aí de novo, hein? Então, tarararã é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vive. Que palavra que eu coloco aqui? Produtores. Não. Ó, presta atenção, ó. É o estudo. Produtores são seres, certo? Produtores são seres. Então é um estudo. Qual das palavras aqui de cima? Deixa eu mudar aqui a minha ferramenta de novo. Qual das palavras aqui em cima poderiam ser um estudo? Produtores poderia ser? Não, produtores é alguém, não Não. é um estudo, é um ser, não é um estudo. Plantas, também. Animais, também. Seres vivos, também. Mortos, também. Consumidores, também. Decompositores, também. Alimentos. O que seria aqui, então? O que é a única coisa que não é algo ou alguém? Poderia se encaixar Alimento. no estudo. Alimentos é um estudo? O que tem cara de estudo aí? Presta atenção, Anim... presta atenção, pessoal. Toda vez que vocês encontrarem uma palavra que tenha logia quer dizer estudo, tá bom? Ecologia.
Logia por exemplo, né? Psicologia é o estudo do psique, da mente, né? Odontologia é o estudo dos dentes, tá certo? Odonto, né? Então, ecologia, eco, vem falando sobre o ambiente, certo? Ecologia é o estudo, tá? Das relações dos seres vivos entre si, certo? E com o meio, e com o ambiente em que vivem. Então, aqui a resposta, ó, é ecologia. Mesmo se eu não souber, pessoal, guarda isso. Toda vez que perguntar qual é o nome do estudo que estuda tal coisa, sempre procure pelo logia. Logia quer dizer estudo, tá? Ecologia. Ecologia, não, professor. Ecologia. Certo? Professor, Ecologia. Oi. a sua voz está cortando. Tá, deve ser por causa da internet. É que tá ficando um pouquinho baixo, depois aumenta a voz do senhor. Ah, ok. Pode ser, porque aqui eu acho que tá fechando um pouquinho o tempo. Tá vendo que eu tô escuro? Ó, tá escuro? Sim. Não tá tendo iluminação da janela aqui, tá? Então pode ser isso. Mas vamos tocar lá, vamos para frente. Tá. Por produzirem seu próprio alimento, quem que seriam? As Planta plantas, muito bem, elas produzem seu próprio alimento. Plantas, certo? São chamadas seres. vivos. Não. Tudo bem, elas são seres vivos. Não tá errado o que você falou. Só que assim, dentro da frase, ó, elas produzem seu próprio alimento. Lembra do vídeo que a gente assistiu sobre, né? Sim. Então, as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam elas não precisam se alimentar de outros, certo? De outros seres. Elas produzem o seu próprio alimento, certo? Como é que se chamaria aqueles que chamam que produzem o seu próprio alimento, que não dependem do outro? Boa tarde, João. Boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo bem Sim. aí? Tô. Ok, estamos na atividade do dia 7, tá? Uhum. Sobre a cadeia alimentar. Pode falar, Ludmila, qual foi a resposta que você deu? Desculpa. Morte. Não, são chamados de seres produtores. Opa, não saiu aqui, o que aconteceu? Mas não tem seres vivos? Sim, são seres vivos, mas porque elas produzem o próprio, elas são seres vivos, mas porque elas produzem o próprio alimento, elas são chamadas de seres produtores, Ah, certo? sim. Porque elas produzem o próprio alimento, elas são seres vivos? São, mas porque elas produzem o próprio alimento, elas são chamadas de seres produtores, tá certo? Então aí, pessoal, corrige aí, quem tiver alguma dúvida, certo? Agora vamos para o 3. Só que o 3 eu preciso mexer a tela aqui, pessoal. Então eu vou pedir para quem estiver copiando que dê uma pausa, tá? Vou descer aqui. Vamos lá. Vamos para o 3. Deixar bem aqui. Vamos lá. Qual seria aí que encaixa desses daí? Será que encaixa com a frase os mortos? Se eu colocar aqui, ó. Os Não. mortos. E Os, outros. os animais. Isso, muito bem, Ludmila. Os animais e Mortos. outros mortos? Sim. Será? Tem alguns vivos e tem alguns mortos. Bem, vamos colocar aqui, ó. Os animais e outros seres vivos. Vamos ver se fica melhor. Se não ficar, a gente troca por mortos, tá? Seres Tá. vivos. Vamos lá. Ih, eu coloquei muito para baixo. Deixa eu arrumar aqui. Outros seres vivos.
Professor, Oi. essa correção aqui que o senhor está fazendo no Zoom, o senhor vai mandar no grupo? Vou. Ah, tá. É só para me corrigir mesmo. Tá bom. Tudo Aí bem, não depois, tem eu não preciso, problema. aí depois eu não preciso ficar corrigindo na hora do Zoom. Tá ok. Sabe? Os animais e outros seres vivos que não produzem. Por isso que eu falei que não dava para colocar os mortos aqui, porque os mortos já não produzem mesmo, né? Eles não, né? E outros animais que não produzem, mas consomem os que existem na natureza, são chamados seres. Então, olha lá, se as plantas são produtores, são seres produtores, os animais e outros seres vivos que não produzem, o quê? Alimento. Alimentos. Alimentos. Opa, de novo, ficou muito baixo aqui, pessoal, mas é alimentos aqui, tá? Alimentos, mas consomem os que existem na natureza, são chamados seres. Vivos. Não, peraí. Se a planta é ser produtor, quem não produz o seu alimento é o quê? Os mortos. São seres? Não, eles comem, eles não morreram ainda, eles vão morrer um dia, mas não morreram ainda. Então, nós falamos que as plantas são seres que não precisam, né? Elas produzem o seu próprio alimento, então elas são seres produtores. E aqueles animais e seres que não produzem o seu próprio alimento, que ela depende de comer, às vezes, um outro animal, ela depende, esses animais às vezes dependem de comer tá mudo o seu, João. Abre o seu aí, eu tô vendo que você tá falando. São seres Consumidores. consumidores, porque eles consomem o que existe na natureza. Consumidores. Certo? Ponto final, porque é a última aqui. Então, eles são seres consumidores, certo? Então, vamos ver a frase, se ela tem sentido. Escuta a frase aí. Os animais e outros seres vivos que não produzem alimentos, mas consomem os que existem na natureza, são chamados seres consumidores. Tem sentido? Faz sentido a frase? Sim. Tá bom, então vamos para o próximo aqui. Pessoal, presta atenção. Olha só. Olha a sua tabelinha lá em cima. Deixa eu voltar a tabelinha aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Então, o pessoal que está corrigindo aí, dê uma pausa, tá bom? Vou apagar aqui. Porque infelizmente, são as limitações que a gente tem aqui na nossa ferramenta. Então, ó, já se foi, ó, presta atenção. Já se foi da nossa lista aí, ó. Por isso que é bom você fazer a sua listinha também, ó. Certo? Já se foi da nossa lista aqui, ó. Já foi ecologia. Deixa eu deixar até maior aqui, ó. Até mais pronunciado aqui, ó. Ecologia já foi, tá bom? Plantas já foi, tá certo? Produtores já foi, que as plantas são produtores, né? São seres produtores, já foi. Animais já foi, certo? Seres vivos já foi. Não. Foi animais e outros seres vivos, certo? Que não produzem o seu próprio alimento, são chamados de consumidores. Agora só tem dois, pessoal. Só tem dois, tem mortos e decompositores. Então vamos lá, vai ficar fácil encaixar agora lá, tá bom? Então vamos descer aqui. Vamos lá para 4. Ok. Os seres vivos que se alimentam de seres Mortos. Seres mortos, agora tá certo, ó. Mortos, certo? São chamadas de. São chamados, perdão, porque são seres, né? São chamados de. Qual foi o último que sobrou? Decompositores. Decompositores. Por quê, pessoal? O que é decompor? É que eu não lembrei. É você separar, é você desfazer, certo?
o decompor seria isso. Então eles estão decompondo, estão desfazendo aquilo, certo? Então quando os animais, as plantas, porque tem seres decompositores de plantas também, certo? Então nós temos, ó, presta atenção, nós temos 3 tipos de seres vivos na nossa, no nosso sistema, certo? Na cadeia alimentar. Nós temos 3 seres vivos, 3 tipos de seres vivos. Nós temos os produtores, que produzem o seu próprio alimento. Nós temos os consumidores, aqueles que não produzem o seu alimento, ele come o que está na natureza, tá? E nós temos os decompositores. Desculpa, eu escrevi decompositos, perdão. Desculpa, agora que eu vi aqui. Fui ler aqui, estava escrito decompositos. Opa, decompositores. Perdão, pessoal, desculpa. Então, corrige aí. Se alguém escreveu errado aí por minha causa, corrige aí, por favor. Certo? Então, nós temos os decompositores, que são aqueles que se alimentam dos seres vivos depois que eles morrem. Tá certo? Pessoal, então o básico que a gente precisa entender aqui nesse texto é isso. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Não. Ficou claro a classificação dos seres vivos na cadeia alimentar? Sim. Ficou, Ludmila? Mais ou menos. Vamos lá, então, ó, só para não esquecer, ó. O que nós temos que lembrar dessa aula? Eu tenho que lembrar que na cadeia alimentar existem 3 tipos de seres vivos. 3. Então, primeiro nós temos os produtores, que são as plantas, né? Que são os vegetais que não precisam de se alimentar de outros seres. Eles produzem o seu próprio alimento. Tá certo? Então a planta, como é que ela produz o seu alimento? Ela faz a fotossíntese, ela recebe a luz do sol, certo? E com os nutrientes, né, encontrados na terra, os minerais, os nutrientes da terra, né? E a água também, ela produz o seu próprio alimento, certo? Então, ela não precisa, por exemplo, você já viu uma planta sair caçando por aí? Não. Né? Uma planta saindo correndo atrás de um ou outro bicho? Tá em desenho animado, né? Mas a planta geralmente ela fica paradinha ali no solo, então ela produz o seu próprio alimento. Aí você tem os animais que são consumidores. Os consumidores, eles dependem das plantas, por exemplo. Vamos pegar o boi, a vaca, por exemplo, né? O bode, né? Eles comem cavalo, né? Eles comem ali a grama, eles comem os vegetais ali, certo? Então eles não conseguem. Se você deixar, por exemplo, um cavalo amarrado, né? E não colocar água para ele, não colocar comida para ele, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Ele morre. Agora, e uma planta que você deixa ela lá, no seu quintal lá, ela plantada lá, ela tá lá, e você não põe água nem nada para ela, ali no seu quintal, o que vai acontecer com ela? Não, ela vai continuar vivendo, porque ela vai se alimentar. Ela vai usar a água da chuva e a luz do sol. Mas a chuva não presta. Oi? A chuva não presta. Ah, não, a chuva é boa para as plantas, certo? Mas assim, talvez você estaria certa, por exemplo, num lugar seco, né? Num lugar que não chove, por exemplo. Aí se você deixar a planta lá, ela vai ressecar, certo? Ela vai morrer, certo? Mas vamos dizer que em condições normais, né? Então, para a gente entender, é isso. Você sempre pensa nisso. Ah, um cachorro, um cavalo, se você deixar ele lá preso, né? Que já tá errado, o coitadinho tá preso, mas se você deixar ele preso lá, ele vai morrer, certo? Se você não der comida para ele, ele vai morrer. Então, por isso que ele é um consumidor, ele depende Professor, dos seres para poder se alimentar. Oi? o senhor desativou o bate-papo? Eu não lembro, eu acho que sim. É como a gente está falando aqui, não precisa, né? O bate-papo é basicamente quando às vezes eu tô dando uma aula e os alunos precisam ficar com o microfone fechado. Aí eu deixo o bate-papo aberto, certo? Caso contrário, a gente. Então, pessoal, então nós temos os produtores, que são plantas, temos os consumidores, que são aqueles que necessitam de comer outros animais ou de comer as plantas,
né? Ele precisa de outro animal ou de outro ser para ele poder sobreviver, certo? E nós temos os decompositores, que são aqueles que se alimentam dos seres mortos, ok? 3, não precisa, para não esquecer, tá bom? Olha lá, produtores, consumidores e decompositores. É isso que a gente tem que levar da nossa aula hoje. Ok? Ficou claro? Tranquilo? Cair numa prova, consegue responder facinho? Aí já pegou, né? Qualquer coisa, pessoal, assistam o vídeo de novo, tá bom? Tem o vídeo lá do dia, tá? Assista novamente. Não fiquem com dúvidas, tá? O importante é que não fiquem com dúvidas. Certo? Ô, professor. Oi. Professor, você sabe que dia você vai mandar as provas? Quero ver as provas que minha mãe tá perguntando. Então, por enquanto não vai ter prova, porque até então a escola tá fechada. Então não tem como vocês pegarem as provas, né? Lá na escola, porque vocês deveriam ir pegar as provas, fazer a prova em casa e depois levar na escola. Como a escola tá fechada, não tem como você nem ir pegar e muito menos você ir levar depois, né? Então, por enquanto não vai ter avaliação, ok? Certo? Pessoal, obrigado. Ficou Professor, alguma dúvida? Oi, pode falar, Ludmila. calma, Ana. Pode falar. Professor, Oi. o João Vitor, ele mora no Bragança. Ah, Eu já vi ele porque eu fui na casa de uma amiga da minha mãe. ok. Eu vi ele lá um pouco. Ok, tá certo. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre a aula? Não. Então tá bom. Assistam o vídeo novamente, tá bom? Corrige lá, tá bom? E pessoal, obrigado. Até amanhã, tá bom? Temos que chegar pra corrigir. Tchau, tchau. Tchau.